Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 8 de fevereiro. Chegamos então ao final desta nossa caminhada com o livro do Apocalipse. Final de uma etapa. Amanhã vamos começar a nova etapa com as cartas de João. Então você é convidado a permanecer conosco nesta jornada bíblica, buscando cada dia sermos melhores. Vale lembrar que a proposta dessas reflexões é que nós façamos de cada dia nossa um retiro. Retirar de dentro de nós aquilo que temos de melhor. Para isso, somos convidados a nos confrontar com a palavra de Deus, a fazermos um momento orante e ao longo do dia irmos meditando aquilo que a palavra nos provoca. Hoje nós vamos então ler os versículos finais, os versículos 6 a 21 do capítulo 22 do Apocalipse, que faz uma revisão de toda a caminhada. É o epílogo. Assim como no início houve um prólogo que apresentava um resumo do livro, o epílogo faz toda a revisão da caminhada até aqui. Reforça os principais temas apontados no prólogo e desenvolvidos ao longo do livro. Então hoje é dia de revisão da nossa caminhada com o livro do Apocalipse. Preparemos então nosso coração para este momento orante com a palavra de Deus. Senhor, mais uma vez me coloco diante de vós para ouvir sua palavra. Quero dela alimentar-me, pois para mim é doce como mel, apesar de sua prática ser marcada pelo amargor. Como é difícil e desafiante vivê-la. Que a meditação do livro do Apocalipse me alimente em minhas lutas cotidianas, para que eu seja resistente frente a todos os obstáculos. Dai-me a coragem para denunciar as injustiças e anunciar um tempo novo, uma nova Jerusalém marcada pela prática da justiça e da fraternidade. Que cada encontro com sua palavra seja a verdadeira celebração da vida e da vossa graça, que transborda na vida daqueles e daquelas que testemunham o Evangelho, entregando inclusive a própria vida, como os irmãos das primeiras comunidades. Quero ter a ousadia de viver vosso Evangelho, mesmo que custe-me perseguições e martírio. Quero ser contado entre os bem-aventurados que buscaram a verdadeira felicidade e a alcançaram, não apenas na vida futura, mas no encontro de irmãos, no sorriso e no abraço, na solidariedade transformadora, no cuidado com nossa casa comum, em gestos que fazem vosso reino vir até nós. Como é urgente, Senhor, compreendermos vossos sinais. A vida clama por cuidado. Não podemos desanimar. Nossa fé é que nos fortalece, pois cremos que vós sois o Deus justo e que seu Filho, fazendo-se um de nós, nos ensinou a caminhar, que vencendo a morte nos ensinou a crer. Que a vossa graça e a vossa paz nos abracem e nos façam sempre fiéis testemunhas do vosso amor, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso texto bíblico, então, hoje, capítulo 22, versículo 6 até o final do livro. Então o anjo me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus que inspira os profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos o que muito em breve deve acontecer. Eis que eu venho em breve. Feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. E quando ouvi e vi tudo isso, caí com o rosto aos pés do anjo, aquele que estava mostrando essas coisas para mim. Mas ele me disse: olhe, não faça isso. Eu sou servo junto com você, com seus irmãos, os profetas, e com aquelas pessoas que guardam as palavras deste livro. Adore apenas a Deus. O anjo ainda falou: não guarde para você as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. O injusto que ele continue cometendo injustiça, o imundo que continue com suas imundícies, que o justo pratique ainda a justiça e o santo continue a se santificar. Eis que venho em breve, e comigo trago recompensa para dar a cada um conforme as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam suas roupas para terem autoridade sobre a árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. Vão ficar de fora os cães, os feiticeiros, os imorais,
os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testemunhar a vocês essas coisas a respeito das igrejas. Eu sou a raiz e a descendência da família de Davi. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e também a esposa dizem: venha, e quem escuta também diga: venha. Quem estiver com sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. A quem está ouvindo as palavras da profecia deste livro, eu garanto: se alguém acrescentar qualquer coisa a este livro, Deus vai acrescentar a essa pessoa as pragas que aqui estão descritas. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus vai tirar dessa pessoa a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, das coisas que estão descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O epílogo foi escrito em forma de diálogo litúrgico. Os personagens são o anjo, Jesus, João, o autor, e a comunidade que, reunida em celebração, ouviu a leitura do Apocalipse e tentou descobrir o que Deus lhe pedia. Nós temos então as 7 chaves que foram apresentadas logo no início da nossa reflexão. Podemos agora retomá-las. A primeira chave que aparece é a profecia e a sua urgência. As palavras fiéis e verdadeiras recordam o que foi dito no capítulo 19, versículo 9. A profecia vem de Deus. Os profetas são chamados servos. Há coisas que devem acontecer em breve. Em outras palavras, afirma-se que é Deus quem desperta em seus servos a profecia, e essa transforma a prostituta em esposa. É a chave da profecia que denuncia a idolatria da sociedade injusta. Eis que venho muito em breve. Jesus está para chegar. Isso não significa que o mundo vai terminar logo, pois Jesus chega e casa com a esposa, criando a comunhão plena, somente se a profecia destruir a prostituta. É a chave da urgência do livro. É urgente profetizar. Feliz aquele que observa as palavras da profecia. É a chave da felicidade, resumida nas 7 bem-aventuranças, que nós encontramos ao longo do livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, no capítulo 14, versículo 13, no capítulo 16, versículo 15, no capítulo 19, versículo 9, no capítulo 20, versículo 6, no capítulo 27, versículo 7 e no capítulo 22, versículo 14. Agora nós encontramos então o resumo dessas 7 bem-aventuranças. Feliz aquele que observa as palavras da profecia deste livro. O Apocalipse tem uma proposta de felicidade, transformar tudo em vida para todos. Mas para isso é preciso resistir. Palavra que resume todo o movimento apocalíptico de 2 séculos antes de Cristo e depois dele. Onde está a chave da resistência? Na observância das palavras da profecia e no lavar as roupas, ou seja, identificar o próprio projeto com o projeto de Jesus. Eu, João, fui ouvinte e testemunha ocular dessas coisas. É a chave do testemunho. O que encontramos no Apocalipse é Jesus ressuscitado presente no testemunho das comunidades. A seguir, o autor cai pela 3ª vez na tentação de adorar coisas ou pessoas, sinal de que as comunidades proféticas não devem abandonar o espírito crítico que distingue entre o absoluto de Deus e o relativo das pessoas ou das coisas. Eis que venho em breve e comigo trago o salário para retribuir a cada um conforme o seu trabalho. Retomando outros temas chaves e mostrando Jesus que fala, o autor apresenta a chave da esperança. Jesus vai se manifestar plenamente quando a profecia e a resistência chegarem à sua máxima expressão, destruindo a injustiça e realizando o reino de Deus.
Os que lutam pelo reino não têm o que temer. Suas lutas não cairão no vazio. A chave da esperança se encontra ao lado da chave da felicidade, pois a última bem-aventurança fala também da árvore da vida e da cidade. O autor recorda que quem fica de fora, os cães, os feiticeiros, os imorais, assassinos, idólatras e todos que amam ou praticam a mentira. Os cães têm sentido figurado. De acordo com Deuteronômio capítulo 23, versículo 18, são os prostitutos sagrados, isto é, quem aderiu à besta. A chave da celebração está espalhada por todo o livro e também agora nesta parte final. De fato, os títulos de Jesus, Alfa, Ômega, primeiro, último, princípio, fim, o rebento da família de Davi, a brilhante estrela da manhã, são expressões da fé que as comunidades têm em Jesus ressuscitado, celebrando em suas liturgias a sua resistência. Há um detalhe importante nisso tudo. A brilhante estrela da manhã mostra Jesus ressuscitado como origem do dia que não termina, ou seja, a vitória da vida sobre a morte. O diálogo então continua mostrando que finalmente o espírito e a esposa falam a mesma linguagem. Dizem a Jesus: Vem. Quando será que as comunidades todas falarão a mesma linguagem do espírito? Os versículos 18 e 19 contêm uma ameaça. O Apocalipse não pode ser alterado de modo algum, nem acrescentando nem tirando. Cuidado, porém, não se trata de pôr ou tirar palavras. O importante é não perder as chaves da resistência, da denúncia, da celebração, do testemunho, da felicidade, da urgência e da esperança. Sem elas, o Apocalipse se tornaria letra morta, casa assombrada e cheia de fantasmas. As chaves são feitas para abrir portas, entrar em casa e aí morar. Jesus garante e assina tudo o que foi dito no livro. Aquele que atesta essas coisas diz: sim, venho muito em breve. E as comunidades proféticas concordam e pedem: Amém, vem Senhor Jesus. A expressão Vem Senhor Jesus era muito querida às comunidades primitivas. Expressava toda a sua esperança no mundo novo e a garra que tinham para que ele acontecesse. A última frase é uma saudação litúrgica. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. É mais um sinal de que as comunidades não separavam as celebrações de suas lutas. Pelo contrário, as lutas, esperanças, tribulações e conquistas eram o próprio conteúdo daquilo que celebravam. Então, meus irmãos e irmãs, nós estamos chegando assim ao final da nossa reflexão sobre o livro do Apocalipse. Hoje, então, nesse 41º dia da nossa reflexão, nós somos chamados a olhar para trás os 40 dias que caminhamos como povo no deserto, caminhamos juntos com o livro do Apocalipse. Olhar para trás e ver se de fato nós temos em nossas mãos, gravado em nossos corações, as 7 chaves que abrem as portas para esta cidade santa, para este mundo novo. Nós estamos fiéis na resistência, na denúncia, na celebração, no testemunho, na felicidade, na urgência e na esperança? Que o livro do Apocalipse tenha de fato nos alimentado, nos fortalecido, nos feito mais fiéis, fiéis na luta, na resistência, na entrega ao projeto de Deus. Amanhã, então, nós continuaremos nesse clima joanino, refletindo, então, sobre as cartas de João. Você é convidado, então, a permanecer conosco, a caminhar conosco e a convidar mais pessoas. A cada etapa da nossa caminhada, novos chegam. Vocês devem notar que ao longo da jornada, alguns vão deixando de fato o caminho, seja por motivos vários, mas tantos outros vão chegando. E assim nós continuamos nossa jornada, que já está completando um ano, que juntos vamos percorrendo as páginas bíblicas. Então agora, durante uma semana, nós vamos refletir sobre as cartas de João, para depois, então, iniciarmos o nosso tempo da quaresma, o nosso retiro quaresmal. Que o Senhor Deus, fonte de bondade, nos abençoe. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.